A ideia mais obsoleta é ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro e sair das dívidas, e investir no mercado de ações no longo prazo. Por que você pouparia dinheiro se eles estão imprimindo trilhões de dólares? A distância entre o 1% e os 99% é enorme. Não é apenas sobre dinheiro. Você precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Então, o que você faz? Em cada um de nós existe uma pessoa pobre. Ainda há uma pessoa pobre dentro de mim. Há também uma pessoa de classe média. E a pessoa de classe média quer segurança. Eles querem aquele salário fixo. E há uma pessoa rica. Eles estão todos dentro de nós. Exceto que você não é ensinado. Você é ensinado a ir para a escola, conseguir um emprego e receber um salário. Você não foi ensinado como ficar rico. Se você leu Pai Rico e Pai Pobre, meu pai rico se recusou a me pagar. Ele disse que o contra-cheque é uma das coisas mais prejudiciais que você pode aceitar na sua vida. Ele disse que no momento em que você recebe um contra-cheque, você é um empregado. E essa é a mentalidade. Portanto, meu pai rico nunca me pagou. E isso deixava meu pai pobre louco, que era um funcionário do governo. Ele dizia, você tem que pagar as pessoas. Meu pai rico não estava dizendo que o salário era ruim. Ele dizia que não queria ser escravo do dinheiro. Então, como empresário, você sabe, se o pai rico desistisse, acabei de tentar outra empresa. Ele não precisava de um salário. E eu não precisava de ninguém para cuidar de mim. Se o governo não gosta de mim, eu me mudo para outro país, porque eles precisam de empreendedores lá. Portanto, o empreendedor não é tanto um negócio. O empreendedor é realmente a mentalidade, o conjunto de habilidades e um conjunto diferente de regras. Veja bem, as pequenas empresas não operam pelas mesmas regras que as grandes empresas. O empreendedor é, primeiro, a mentalidade, conjunto de habilidade e regras. E dependendo se você é um funcionário ou uma pequena empresa, as regras são diferentes, as mentalidades são diferentes. Os conjuntos de habilidades são diferentes. Se você pudesse dizer uma coisa a alguém que nunca empreendeu e eles estão pensando em dar um salto de fé para se tornarem empresários, o que você diria para eles? Bem, eu vou dizer a eles a mesma coisa que aconteceu comigo. Sabe, no meu último pagamento, eu ainda me lembro claramente, foi um dos piores e melhores dias da minha vida. Eu estava em Porto Rico, eu trabalhava para a Xerox e meu chefe me deu o meu último. Não era um contra-cheque de pagamento, era um cheque de bônus. Eu acho que foi cerca de 30 mil dólares tributados, e esse era o único problema. Então, eu recebi esse cheque e pensei, nossa, você sabe, quero dizer, eu estava animado, mas também fiquei perturbado. Então, esse outro cara veio até mim, seu nome era John, e ele disse para mim, você vai voltar. E eu perguntei, por quê? E ele falou, porque você vai falhar. E eu olhei para ele e disse, olha, explicando em algumas palavras, porque foi isso que ele fez. Ele saiu da Xerox, falhou e depois voltou. Eu falei para ele, olha, você falhou e voltou, mas eu vou falhar e nunca mais vou voltar. E essa é a atitude. Você sabe o que eu quero dizer? Se você dizer, bem, se eu falhar, voltarei para a mamãe e o papai. É isso que você vai fazer. Então, ao falhar foi quando me tornei um empreendedor, porque eu não tinha dinheiro. Eu não tive dinheiro por anos, porque eu não tinha salário. Mas foi isso que meu pai rico me incentivou a fazer. Ele me dizia, quando você não tem esse salário, você fica mais faminto, mais esperto. E é um teste para o seu caráter. Você vai se tornar um trapaceiro? Vai ser um desonesto? Vai enganar e roubar? Ou você vai se tornar um ser humano melhor? E essa é realmente a vantagem de se tornar um empreendedor. Você realmente descobre quem você é quando você não tem nada. Então, você sempre tem que ver o quadro geral. Muitas pessoas pensam, mas o que vai acontecer comigo? E quando você olha para o quadro geral, você também saberá que quando algo de ruim acontece, algo de bom acontecerá. Mas você precisa se preparar para o que quer que aconteça. Se você acha que os próximos 20 anos serão como os últimos 20 anos, você vai se dar mal. Quando vamos ao supermercado para comprar uma caixa de leite, sempre olhamos a data de validade.
mas a maioria das pessoas não verificam a data de validade de seus cérebros. Ao invés de me livrar de dívidas, fico endividado. Acabei de refinanciar 300 milhões de dólares em dívidas. Passei de 5% para 2,5% de juros. Cada mês entra mais dinheiro, porque meu custo de dinheiro diminuiu. Então, enquanto alguns especialistas financeiros dizem para você se livrar da dívida, eu digo para aprender a usar a dívida. Olha, quando voltei do serviço do Vietnã, em janeiro de 73, a primeira coisa que meu pai rico me disse foi: vai para a escola aprender a investir em imóveis. Não era o mercado de imóveis, mas sim como usar as dívidas e os impostos. Dívidas e impostos deixam os ricos mais ricos. Dívidas e impostos deixam a classe média e os pobres mais pobres. Então, todos os caras ricos que são médicos e advogados, você sabe, esses caras estão se dando mal e eles nem sabem o porquê. Os médicos estão se dando mal. Assim, eles estão ganhando mais dinheiro, mas após todas as deduções de impostos, é um valor muito menor. Você sabe, meu médico estava muito feliz e gritou comigo: "Ó, adivinha, eu finalmente consegui $1 milhão." Então eu disse: "Sim, mas quanto você pagou em impostos?" Ele disse: $750 mil. Então seu lucro foi cerca de $350 mil. Isso não é ruim, mas quando eu ganho $1 milhão, eu fico com $1 milhão. E a razão é porque eu não faço isso trabalhando por dinheiro. Veja, se você trabalha por dinheiro, você é taxado. Então, é por isso que a lição número 1 de Pai Rico e Pai Pobre é que os ricos não trabalham por dinheiro. O que nós fazemos, ao invés disso, é criar negócio como empreendedores, comprar imóveis. Eu não invisto na bolsa de valores. A razão é porque, como empreendedor, eu tenho mais controle sobre a minha renda, quanto eu ganho e quanto eu pago de impostos. E porque eu sou empresário e investidor no ramo imobiliário, eu pago 0 impostos. Então, toda vez que faço, digamos, $1 milhão como empreendedor, eu invisto imediatamente em imóveis e tenho um ganho de 4-1. Então, eu coloco $1 milhão em imóveis e recebo 4 milhões do banco. É por isso que eu adoro os bancos. Mas os bancos estão ferrando com todo mundo. Você sabe, é terrível, mas é bom para mim. Você diz que quando os bancos imprimem dinheiro, é bom para você, mas é ruim para as pessoas que trabalham pelo dinheiro? Isso, porque quando você imprime, pessoas que poupam dinheiro ficam prejudicadas, assim como aquelas que trabalham pelo dinheiro. Quando eles imprimem, os devedores ficam ricos. Veja, dívidas e impostos tornam os ricos mais ricos e os pobres e a classe média mais pobres. Quando temos ideias obsoletas, obtemos resultados absolutos. Então, o que está acontecendo para a maioria das pessoas, a ideia de ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, se livrar de dívidas, comprar uma casa, porque é um ativo a investir a longo prazo, isso está obsoleto. O mundo mudou. O mundo mudou em 1971, quando o presidente Nixon nos tirou do padrão ouro e o dinheiro tornou-se dívida. E se nos livrarmos da escola, o que aconteceria? Seria melhor se não tivéssemos nenhum sistema educacional? Não, o que eu estou dizendo é que a educação era mais importante antes, agora ela é simplesmente obsoleta. Você sabe, existe a lei de Moore e ela diz que a quantidade de informações dobra a cada 18 meses. Ou seja, em 18 meses está obsoleto, e esse é um fenômeno recente. Quando você sai da escola, você está obsoleto. Hoje os bancos estão cobrando juros para economizar dinheiro. Em outras palavras, os bancos não querem seu dinheiro. Eles imprimiram demais e é por isso que existem bolhas no mercado de ações e bolhas no mercado imobiliário. E tudo isso, as pessoas estão despejando dinheiro porque, como eu disse aqui, os poupadores são perdedores e o dinheiro é lixo. E ainda assim as pessoas dizem: bem, eu quero um emprego que pague um bom salário. Essa é uma ideia obsoleta. Sair da dívida é uma ideia obsoleta. Você deve aprender como se endividar, como usar as dívidas para ficar rico. E eles nunca vão te ensinar sobre os impostos. E a razão pelo qual 1% está bem aqui e os outros 99% estão indo nesta direção é porque quando você imprime dinheiro, duas coisas acontecem: inflação e impostos. E isso está acabando com eles. E qualquer empresário que pensa, só vou ganhar dinheiro, começar um negócio e ganhar muito dinheiro, porque é disso que nós falamos, não é isso que os verdadeiros empreendedores estão fazendo. Existem 28 milhões de empresários, donos de pequenas empresas na América. 24 milhões são empresários individuais
Eles são chamados de empreendedores sem funcionários. E é isso que acontece quando as pessoas não entendem o que o empreendedor faz. Portanto, a maioria das pessoas trabalham por conta própria, mas não são realmente empreendedores. Os autônomos pagam os impostos mais caros de todos, e ninguém diz isso a eles. Sim, também é chamado de espírito empreendedor, mas o que realmente estamos falando é que não existe economia ruim. Você sabe, eu e você, todos nós temos uma economia externa, mas também temos uma economia interna. E a nossa força de vontade é para mudar a nossa economia interna. Então, para mim, eu posso ver a boa, posso ver a ruim. Eu realmente não ligo, porque eu vou ser rico de qualquer maneira. Mas uma pessoa pobre, com uma economia pobre, tudo que eles vão ver é uma economia ruim, porque não sabem ganhar dinheiro em nenhuma economia. Uma pessoa de classe média, ela tem uma economia de classe média. Ela deseja uma boa casa, um salário fixo, um emprego e um carro. Então, quando você tira o trabalho deles, isso é um desastre. Bem, uma vez que o empresário não tem emprego, não é grande coisa. Então, tudo que estou dizendo às pessoas é o que Buckfiller me ensinou. Existem sempre dois lados. Você sabe o que eu quero dizer. Então, se você acha que a economia está ruim, é porque sua economia está ruim. Se você acha que a estabilidade, você sabe, o emprego é importante, então você verá uma economia sem empregos. Sua economia vezes economia externa. O que você consegue controlar vezes o que você não consegue controlar. Eu posso controlar sim. É chamado de foco interno vezes foco externo. Portanto, o verdadeiro empreendedor tem o foco interno. Mas se eles caírem, eles dizem, olha, isso é bom, porque eu vou subir ainda mais alto. Você sabe, a pessoa comum vai cair e dizer, eu vou tomar um Prozac. Algumas pessoas erram, mas dizem que os erros não importam. Mas importa sim. Significa que você não sabia algo. Mas o verdadeiro empresário, se ele cai, ele sempre consegue se levantar e subir ainda mais alto. Então, não importa o que aconteça com ele, ele se torna mais forte, melhor, mais inteligente e feliz. E a pessoa com uma mentalidade fraca normalmente tem tanto medo de que algo aconteça que acaba acontecendo. Você sabe, pessoas que sentem medo de perder seus empregos normalmente perdem seus empregos. Você sabe o que eu quero dizer? Então, o primeiro trabalho do empresário é controlar aqui dentro e não lá fora. No momento em que você recebe um salário, você se torna um empregado. E você precisa ser mais forte do que isso. É tudo sobre ter controle interno.